convido a abrir a Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A palavra de hoje tem a parte final, né? A aplicação que eu farei tem um cunho muito particular de algo importante que aconteceu na minha vida, terrível e maravilhoso que aconteceu na minha vida ano passado. Eu quero compartilhar. Essa pregação está sendo pronta há 1 ano e 2 meses. Eu estava esperando uma oportunidade para quando estivesse aqui no domingo pela manhã para compartilhar com os irmãos. E hoje, que bom que você está aqui presente para a gente compartilhar da palavra. Eu quero ler com vocês, em primeiro ponto, capítulo 9 de 1 Coríntios, de 23 até o versículo de número 27, que diz assim, a Sagrada Escritura. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, esse capítulo, a parte final que eu li, ele está fazendo uma ilustração com um atleta, um corredor. Faz também uma menção a um atleta de luta. Alguns exegetas do Novo Testamento imaginam que é sobre boxe, mas há uma controvérsia se no mundo antigo já existia boxe. O que mais provável está acontecendo aqui é que está sendo feita menção de um atleta de maratona, de corrida, e um atleta de luta corporal. É o conhecido hoje nas Olimpíadas como luta greco-romana, né? É alguma coisa embrionária do que é esse tipo de luta hoje. Mas Paulo está fazendo citação aqui ao esforço de um atleta que corre e o esforço de um atleta que desfere golpes, socos, né? Na parte final. E ele está fazendo isso porque ele estava falando de 2 grandes problemas que ele, Paulo, como um apóstolo, estava vivendo. 2 problemas que ele precisava gastar uma energia, uma saúde, uma força física e mental fortíssima para enfrentar aquilo. Então, me parece óbvio que aprender o que Paulo está ensinando aqui é importante para a gente aplicar no nosso dia a dia. É importante para a gente aplicar na nossa segunda-feira. É importante para a gente aplicar na nossa saúde física e na nossa saúde mental. É legal estar falando disso hoje porque a gente tem um atleta aqui no nosso meio. O nosso Brunão, que gosta de correr, hoje está correndo, fazendo uma corrida hoje. Ele está participando de uma corrida que eu não posso elogiar muito, pastor Valmir, que é saindo de São Januário. Betão, tá sabendo essa corrida, Betão? Não? O pessoal da torcida do Vasco teve uma iniciativa que eu, como flamenguista, preciso aplaudir, né? Eles juntaram os vascaínos hoje lá, cadê o Janine? Juntaram os vascaínos lá para correr. E o Bruno tem uma irmã que fez uma virada de chave na vida, perdeu muito peso correndo. Hoje virou uma atleta, não uma atleta profissional, né, mas uma amadora, né, apaixonada por correr pequenos percursos, né? E aí hoje, então, eles estão lá, já deve ter saído nessa hora, já deve ter acontecido a saída,
mas eles iam juntar vários, milhares de vascaínos, Sadraque também vascaíno, estou olhando aqui lembrando dos vascaínos, né? Eles estão juntando lá milhares de torcedores do Vasco, incentivando correr, né? Ter uma atitude saudável. E a gente está hoje aqui, nessa data, falando disso, né? De Paulo fazer uma citação. Paulo está falando desse esforço mental e físico que precisa ser feito, porque ele estava enfrentando dois problemas aqui. No início do capítulo relata isso. Capítulo 8 relata isso, início do capítulo 9. Capítulo 10 ele também vai dar uma sequência falando disso. Ele está defendendo o apostolado dele. O apostolado dele está sendo colocado em xeque por líderes maus, por profetas malignos, que estavam questionando o apostolado de Paulo, porque... Não sei se os irmãos vão lembrar, provavelmente os irmãos aqui de manhã vão lembrar, porque os irmãos que frequentam o culto da manhã são apaixonados pelo aprendizado da palavra, né? Provavelmente essa é a turma mais apaixonada pela palavra da nossa igreja, porque se está aqui todo domingo de manhã aprendendo, é porque tem amor pelas Sagradas Escrituras. Paulo, ele não foi um dos discípulos de Cristo. Paulo, assim como Lucas, foram discípulos de Cristo, escolhidos fora do tempo. Alguns dizem que 10 anos depois de Cristo, outros dizem que 20 anos depois de Cristo, né? Há controvérsia sobre essa data, mas sabemos que foi muito tempo depois que Cristo é crucificado, que Paulo se rende ao Evangelho e se torna um apóstolo fora do tempo. E aqui ele estava sendo questionado sobre isso. Estavam questionando o apostolado dele, porque ele oferecia a palavra aos gentios. E aí está tendo uma controvérsia aqui sobre alimento, sobre comida oferecida a ídolos. E também está tendo uma controvérsia aqui sobre o salário dos líderes da igreja, sobre a ajuda, os donativos, as ofertas que eram dadas. Mais precisamente aqui, não só dinheiro, mas... tinha-se o costume de que se levava uma oferta a um animal sacrificado. E parte daquele animal servia de alimento para os sacerdotes. Essa ideia foi mantida no Novo Testamento entre os missionários, entre os pastores, entre os líderes da igreja. E isso está sendo questionado, as ofertas que eram dadas para os pregadores. E Paulo está defendendo o apostolado aqui e explicando para aquele povo sobre o povo gentio e até algumas pessoas que estavam na igreja e que faziam uso de comidas, e ele está diferenciando aqui isso, né? E isso foi uma grande controvérsia nessa igreja aqui, um grande problema nessa igreja, gerando muito possivelmente muitas angústias no coração do apóstolo Paulo. Assim também como essa angústia financeira. Inclusive, ele diz aqui no capítulo 9, ele discorre no 8 e no 9, que ele, Paulo, inclusive, mais do que qualquer um merecia as ofertas que eram dadas. Mas mesmo merecendo mais do que os outros até, porque trabalhavam muito, ele e os missionários, ele não se utilizava das ofertas, porque ele tinha provavelmente alguma coisa sobre manutenção de tendas. O texto bíblico não deixa evidente isso, mas é relacionado a tendas. Não sabemos se é fazendo manutenção ou fazendo fabricação de tendas, mas Paulo tinha um trabalho que ele fazia paralelo. Ele pregava, ele era missionário e ele trabalhava, e nesse trabalho dele ele ganhava aquele dinheiro, e por conta disso ele rejeitava as ofertas. Só dava as ofertas para ele, e ele vivia só com o recurso dele. E aí ele está defendendo aqui que ele, mais do que ninguém, ele podia pegar as ofertas. Só que ele não pegava. Então ele, de alguma maneira, está dizendo que ele tem uma autoridade para falar daquele assunto, né? E está defendendo os outros que precisariam, porque dedicando toda a sua vida, né? Alguns comentaristas do Novo Testamento, eles acreditam que
Paulo conseguia fazer isso porque ele tinha um custo de vida baixo, porque alguns exegetas do Novo Testamento pensam que ele não tinha família, que ele era sozinho. Então, o custo de manutenção deste missionário era barata. Mas alguns outros, ele inclusive vai mencionar aqui, pastor Valmir, no capítulo 9, no início, de que tinham outros que tinham família, que tinham esposa. Alguns dos apóstolos, vai citar aqui, esse inclusive é um ótimo texto para defender a ideia de que o pastor pode casar, que o líder da igreja pode casar. Porque a gente sabe que tem outras comunidades cristãs que os padres, né, ou alguns pastores, eles não podem contrair o matrimônio, né, ter o matrimônio. E esse é um excelente texto para defender essa ideia, porque aqui Paulo vai fazer citação dizendo que os apóstolos, eles tinham família, tinham esposa, tinham, né? Enfim, um capítulo interessante da Bíblia. Agora, o fato é que ele chega aqui no finalzinho do capítulo 9, angustiado. E qual é a ilustração que ele vai propor? Ele vai propor a ilustração de um atleta. Um atleta de luta e um atleta de corrida. E aí, irmãos, eu quero fazer uma citação aqui rápida dos versículos. Quero ir dos versículos 23 a 27 rapidinho com vocês. Por exemplo, ele diz aqui: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo, irmãos, ele não fazia muito, ele não fazia o suficiente, ele não fazia mais ou menos, ele fazia tudo. Ele estava comprometido até o último fio da cabeça. O que fica evidente lendo o texto paulino, o mais importante escritor do Novo Testamento, é que Paulo estava comprometido até a última instância da sua vida. E ele estava comprometido com o grande amor da vida dele, o Evangelho. O grande amor da vida de Paulo era o Evangelho. E se está certo o entendimento dos antigos de que Paulo não casou, então fica evidente que ele era, sim, casado com o Evangelho. Ele fazia de tudo. Algumas pessoas interpretam mal esse tudo, porque é aqui também nesse capítulo que ele vai fazer. Fiz de tudo para ganhar alguns, fiz de tudo, né? Me fiz disso, me fiz daquilo. Algumas pessoas entendem errado esse texto. E esse versículo aqui ajuda a gente a entender correto esse texto. O que Paulo está dizendo é que ele adaptava o discurso dele quando ele estava pregando para diferentes. Quando ele estava pregando para filósofos, ele fazia uma abordagem, como fez no Areópago, olhando para um espaço vazio e falou: ali eu tenho um Deus desconhecido. Quando ele pregava para os israelitas, ele começava fazendo citação de Moisés e da lei. Quando ele estava num lugar diferente, ele pregava. O que ele está dizendo aqui, me fiz de tudo para ganhar alguns, fiz discursos diferentes para plateias diferentes. Ele não está dizendo que ele pecou para ganhar pecador, que ele deu cambalhota para ganhar quem gostava de dar cambalhota. Não, o que ele está dizendo é que ele ajustava o discurso dele. E a gente vê isso muito claro, que ele, especialmente no livro de Atos, quando ele prega em alguns lugares, ele começa, as introduções dele são completamente diferentes de uma pregação para outra pregação. Por quê? Porque ele fazia tudo pelo Evangelho. Até conversar com pessoas diferentes, de maneiras diferentes, de maneira inteligente, de maneira perspicaz, de maneira que alcançasse aqueles corações. Então, que nós, olhando para esse texto, na nossa luta, na nossa jornada, no nosso esforço físico e mental, que nós venhamos aprender a fazer de tudo pelo Evangelho. O versículo seguinte diz o seguinte: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. E aqui eu destaco a palavra tal.
ele diz, quando vai fazer uma expressão de medição, né, da quantidade, de como ele corria. E ele diz: vocês não sabem que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. A pergunta que a gente precisa fazer nesse texto é: como nós estamos correndo a corrida do Evangelho? Como? Que corramos como Paulo. Corram de tal maneira. Pastor, quanto é um tal? Quanto é dois tal? A ideia aqui é que ele estava fazendo o melhor dele. Não aceite nada menos do que o seu melhor pelo Evangelho. Eu sei que existem momentos de a gente dar um pause, né? De parar, né? Às vezes a gente está fazendo um curso, às vezes estudando para uma prova, né? Estudando para passar no OAB. Às vezes tem momentos que a gente precisa fazer umas pausas por algum propósito específico. Mas quando acabar a pausa, volta e corra. De que maneira, pastor? De tal maneira. Da melhor maneira. Com os teus melhores talentos e esforços. Aí o versículo continua: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aí eu preciso lembrar aos irmãos de que ele está fazendo citação aos jogos istmicos, que só perdia no mundo antigo para os Jogos Olímpicos, em Atenas. Essas eram as mais importantes cidades onde existiam jogos no mundo grego antigo. A cidade de Corinto, a cidade de Atenas. A cidade de Atenas deu origem aos Jogos Olímpicos. E a cidade de Corinto existia, nessa época, os Jogos Istmicos. E aqui, eles, todas as vezes que venciam uma prova, eles ganhavam uma coroa. Pastor, como é que era essa coroa? Era com diamante? Era com... Não, meu irmão, era com folhas, muito provavelmente de louro, muito provavelmente, ou de uma planta próxima a essa planta, né? Alguma coisa dessa ordem. Há também algumas controvérsias sobre o que era essa planta, mas era uma coroa muito simples, feita com uma planta, que tinha um simbolismo e um significado, e a ideia era que quem vencia estava ganhando uma coroa do império, estava ganhando um prêmio daquela cidade, da liderança daquela cidade de Corinto. E uma marca dessa coroa é que, como era feito com folhinhas de uma árvore, a folha secava, a folha murchava. Então, Paulo, de forma brilhante, ele está usando aqui essa ilustração. Ele está falando, alguns estão se matando ali para correr e ganhar as provas. Só que a coroa deles, a folhinha vai murchar. A coroa deles, a folhinha vai secar. A coroa deles, quando eles ganharem, vai estar verdinha, bonita, vistosa, vai estar bom, vai dar para fazer uma boa selfie, né? Mas daqui a uma semana já vai estar murchinha, daqui a um mês, daqui a um ano, aquelas folhas já vão estar caindo, esfarelando. Por quê? Porque tudo nessa vida se corrói. Tudo nessa vida tem um tempo. Então corram de tal maneira, mas corra para alcançar uma coroa que não pode se corromper. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso muda nossa mentalidade, isso deveria mudar nossa mentalidade, nosso coração, nossa vida. Porque a nossa corrida pela fé e por amor ao Evangelho não nos dará uma coroa que pode ser destruída pelo tempo, corroída pelo tempo. Essa coroa é uma coroa incorruptível, que não pode ser destruída. É um prêmio, eu não sei o que será, a gente tem muita especulação sobre o que seria essa coroa. Eu especulo que essa coroa vai ser só a presença do nosso Deus na eternidade, que vai ser suficiente na minha e na tua vida.
A alegria de desfrutar da presença do nosso Deus na eternidade, irmãos, vai ser maior do que qualquer coroa de glória dessa vida, dessa terra. Qualquer concurso que a gente tenha ganho. A minha esposa está no retiro das esposas de pastor, em Teresópolis, né? E ela toda feliz mandou uma fotinha, porque ela ganhou um sorteio lá. Um livro deles sortearam, igual foi no nosso, né? Sortearam um livro do pastor Gabriel, sobre louvor, inclusive, né? Aí ela estava lá, né? Que canta, que, né, lidera aqui o louvor, ganhou lá, foi sorteada com um livro que fala de louvor. Ela toda feliz mandou a foto, né? Como é bom, né? Ganhar um sorteio. Como é bom ganhar. Vira e mexe quando a gente faz esses sorteios nos eventos, sempre eu escuto as falas assim: poxa, nunca ganhei nada, nunca fui sorteado, nunca ganhei nenhum bombom, né? Mas tem uns aqui que ganham churrasco, né? Tem um irmão ali que mandou uma foto que ganhou um churrasco. Deu Paulinho também, Paulinho e Natália. Paulinho me mandou foto ontem, que ontem ele estava jantando, levou a Natália para jantar no varandão. Foi sorteado lá no nosso evento. Como é bom ganhar alguma coisa, ganhar um prêmio. Não é isso? Não é bom, gente? É bom ou não é bom ganhar um prêmio? O que Paulo está ensinando aqui é que não existe prêmio dessa vida que se compare com a incorruptível coroa da glória que será dada para a minha e para a tua vida. Aí o texto continua, versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, Paulo, olha para cá, ele corria, ele tinha um propósito claro e ele tinha uma meta. A gente aprende aqui, irmãos, tanto para a eternidade como para essa vida. Se não temos um plano, se não temos um propósito, se não temos um objetivo, e se não transformamos as nossas ideias em projetos, os nossos planos, ou melhor, as nossas ideias em planos, os nossos planos em projetos, não escrevemos isso em algum lugar, não dividimos isso, não submetemos isso à família. Às vezes você tem um plano e não deu certo ainda, porque está só na sua cabeça. Quem sabe você conversa com a esposa, conversa com um amigo, conversa com uma amiga, e isso se transforma, isso se expande, isso se transforma. E Paulo nos dá uma aula aqui, uma chave. É fundamental visualizar uma meta. Ele fala assim: eu corro, mas eu não corro como alguém sem meta. Um dia desse teve um rapaz bêbado que viralizou, porque no meio de uma corrida, estava tendo uma corrida, quem viu isso aqui que eu estou falando? No meio de uma corrida ele saiu correndo bêbado, entrou no meio dos corredores e o rapaz, não sei se chegou no final, Janine, ou se ele chegou no final? Chegou no final, né? Aí depois ele ganhou lá um tênis de alguém, um plano de corrida de outro alguém. Mas não faz muito sentido o que esse rapaz fez. Por quê? Porque esse é um corredor sem meta. Ele não se planejou para aquilo, ele não se preparou para aquilo. Quem corre com meta se preparou antes. Antes de correr 21 quilômetros, uma meia maratona, ele passou dias e dias correndo 10, correndo depois 12, depois 15, depois 20, depois 25, depois 30. Aí quando foi correr 21 na meia maratona, ele estava fera. Porque ele tinha uma meta, ele tinha um propósito claro, tinha um dia para a corrida, tinha um plano para aquela corrida. Eu vou começar rápido, depois não, ou então vou começar devagar, depois eu fico rápido. Tem um plano, tem um propósito. Né? Temos ali nosso grande exemplo, Nardelli e Ed, nossos atletas, né? Da melhor idade. Tem que ter uma meta, um plano, um propósito. E Paulo está falando aqui: eu não corro como alguém sem meta. Vou ler de novo o versículo. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, ele não está lutando como se não tivesse um adversário. Tinha um adversário, ele tinha uma meta, ele não está socando o ar, não, ele estava socando alguma coisa. Ele tinha um propósito, tinha algo claro na mente dele. O próximo versículo. Mas eu esmurro o meu
corpo. Olha aí, ó, quem ele socava. Ele mesmo. E reduzo à escravidão. Olha para cá. Ele está dizendo aqui quem ele soca. Ele está dizendo, eu corro, mas não sem meta. Ou seja, na ilustração da corrida, ele estava visualizando a linha de chegada. Que é o que, irmãos? O Evangelho. Qual é a meta de Paulo? Qual é a coroa incorruptível que ele estava buscando? O que era a meta clara na mente de Paulo? A coroa incorruptível, lá na glória, o Evangelho. Ele lutava pelo Evangelho, o Evangelho era a luta de Paulo. E qual é a outra explicação para a outra ilustração do boxeador, ou do atleta de soco, né, dando golpes? Ele fala, eu não estou golpeando o ar, eu não estou treinando aqui socando o ar, não, eu estou socando alguém. Quem ele estava socando? Ele mesmo. Quem ele estava enfrentando? Quem era o maior inimigo de Paulo? Quem é o nosso maior inimigo, irmãos? Nós, irmãos. Essa é uma palavra que fere, que toca no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, porque sempre nosso maior inimigo, pastor, o maior inimigo é o diabo. Acredita, meu irmão, as maiores derrotas da nossa vida não foram aplicadas em nós pelo diabo. Talvez o diabo tenha participado, oprimindo, insuflando, criando problemas, criando situações. Ele é um mestre do mal para criar esse tipo de ambiente maligno. Mas todas e cada uma das vezes que nós perdemos uma corrida, nós perdemos para o nosso maior inimigo, nós mesmos. Então Paulo está ensinando aqui, eu não estou aqui sem meta, eu sou como um atleta que está socando aqui, mas eu não estou dando socos no ar, eu estou esmurrando o meu próprio corpo. E aí fica evidente isso na ilustração do atleta. Vamos ali o nosso personal, né, nosso profissional de educação física, Gesiel. É ou não é assim, meu irmão? É possível conquistar um propósito dentro de uma vida atlética sem se negar, sem se socar, sem se ferir mesmo. Gente, ficar sem comer algumas coisas, levantar cedo para cumprir um plano de corrida, todo dia, sem falhar, fazer os planos de propósito, de exercício físico que um atleta de ponta precisa fazer, machuca, fere. Você escuta as histórias de atletas de ponta, dos Cristianos Ronaldos da vida, que hoje é a maior referência do mundo em termos de ser um atleta, é o Cristiano Ronaldo. Pergunta quanto que essa gente perdeu. Perdeu de ir para a festa, perdeu de comer o que gosta, perdeu de fazer um monte de coisa. Por quê? Porque eles têm uma meta, um propósito. Paulo está dizendo, quer ir para o céu, quer ter a coroa incorruptível, quer vencer e ganhar a coroa chamada Evangelho, esbofeteia teu corpo, fira teu corpo. Pastor, o que você está falando? Estou entendendo, é para a gente se furar com um garfo, com uma faquinha de plástico lá, de comer um bolo e com um garfinho de plástico se ferir, pastor? Não, meu irmão, isso aqui é uma ilustração sobre como nós precisamos entregar e submeter a Deus as nossas carnalidades, as nossas humanidades, os nossos traumas, as coisas que nos marcam, as coisas que parecem que a vida toda vão nos definir. O que Paulo está dizendo aqui, eu não serei definido pelo meu corpo, pela minha carnalidade, pela minha mundanidade, pelos meus desejos, pelos meus anseios. Eu vou, se possível, esbofetear o meu corpo e reduzir o meu corpo, o que ele diz? A escravidão. Em outra expressão, em outro momento, ele vai trazer essa expressão também. Ele vai dizer, eu, Paulo, escravo de Cristo. Reduzir o corpo à escravidão no sentido de que tudo da vida dele, inclusive sua vida física, era
entregue ao Senhor Jesus. E aí, finalmente, ele termina o final, a parte B do último versículo, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Qual é o grande desespero? Qual era o grande desespero de um atleta? Ser desqualificado. Tem algumas lutas aí que o camarada tem que ter o peso exato. Na última semana, tem uns que fazem uma dieta super rigorosa para chegar no peso, para lutar naquela categoria. Porque se ele estiver fora do peso, ele é desqualificado. O que Paulo está dizendo é: lutem, lutem, se possível, esbofeteiem o corpo de vocês, mas não admitam a possibilidade de serem desqualificados. Há 1 ano e pouco atrás, eu tenho acompanhado uma virada de chave de um pastor, eu acho que é paulista, pastor Luciano Subirá, que ele estava muito doente, passando mal, quase foi a óbito, e ele era muito pesado. E ele então fez uma virada de chave, e ele fez citação à história de Robert Murray McCheyne, inclusive é a inspiração nos devocionais bíblicos, né, pastor Valmir? O McCheyne é um pastor que ficou muito famoso no mundo antigo, ele é do século XIX, porque ele criou métodos de estudo bíblico. Pastor muito importante. Porém, ele morreu aos 29 anos de idade. E ele deixou uma frase muito famosa, que é inspiração para essa mudança de chave nesse pastor que eu citei. Inclusive escreveu um livro, é um dos que eu ainda pretendo ler, talvez esse ano ainda, e ele conta a jornada dele quando ele precisou fazer uma mudança alimentar na vida dele, né? E ele faz citação a essa frase de Robert Murray McCheyne: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais entregar a mensagem. Vou ler de novo. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Ele era um grande pregador. Eu matei o cavalo e já não posso mais entregar a mensagem. Ele está falando de linguagem figurada e poética aqui sobre ele mesmo, que Deus tinha confiado a ele uma palavra, mas ele, nos últimos dias de vida, aos 29 anos de idade, antes de morrer, ele, muito triste, quase que em depressão, ele disse que ele não poderia mais pregar aquela palavra que Deus tinha confiado, porque ele não tinha cuidado do corpo dele, da saúde dele. Ele só pregava, mas comia mal, dormia mal, fazia tudo errado. Morreu aos 29 anos de idade. No ano passado, mais precisamente no mês de junho do ano passado, eu tive eu passei mal, eu tive um pico de pressão. Lá em casa eu tinha piadinha, brincava com a família, porque lá todos os meus irmãos têm grau alto e usam óculos. E eu só tenho grau de leitura da idade, né? Mas minha visão é 20/20, é perfeita. Não tenho grau nenhum para longe. Todos os meus irmãos usam óculos, minha esposa usa óculos, Miguel já usa óculos, meu sogro, minha sogra usa óculos, cunhados, todo mundo usa óculos. E eu nunca precisei, né? E brincava com isso da saúde, né? E eles fizeram uma piadinha lá na família, de que eu, achando que cuidava bem o suficiente da saúde, e aí meu orgulho foi quebrado em junho do ano passado, porque eu passei mal, muito mal. Eu tive um pico de pressão, os amigos me socorreram, me levaram para a UPA, né? Outros amigos me socorreram depois, eu passei um período muito difícil, por conta de um episódio que aconteceu, que me deixou muito nervoso, e aí, né? E aí eu precisei reavaliar minha vida. E eu quero aqui terminar essa palavra dizendo que nesse esforço físico, humano e mental, a gente precisa construir hábitos saudáveis. E eu quero terminar compartilhando com vocês 4 hábitos que eu estou tentando ainda implantar na minha vida. E agora eu já posso compartilhar com vocês 1 ano e 2 meses depois, porque eu já estou, sei lá, uns 70%, 80%
de cumprir isso? Graças a Deus estou muito bem nisso. O primeiro é construir o hábito de movimentar o corpo. Movimente o seu corpo, meu irmão e minha irmã. Faça uma coisa, pastor, meu joelho é ruim, faça hidroterapia, hidroginástica. Qualquer coisa que você perguntar, eu vou dar uma opção para você. Pastor, eu não posso correr. Ah, então vai para a academia e faz com um personal, alguma série que você não corra, não gosta de correr. Faz alguma outra coisa, um outro tipo de cardio. Pastor, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Meu irmão, minha irmã, não é uma opção. Movimente o seu corpo. O corpo humano não foi feito para viver deitado na rede tomando suco de limão. Movimente seu corpo. Eu tenho feito, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu faço. Eu gosto de correr. Gosto muito de correr. Só que tudo isso que eu vou propor aqui para vocês é caro, tá, gente? Você tem que investir dinheiro nisso, você tem que... Por exemplo, não é impossível correr com qualidade sem gastar dinheiro com tênis bom. Tem que ter tênis bom. Se não tiver, você vai se machucar. Vai machucar o joelho ou vai machucar a coluna. Tem que ter um tênis bom. E aí existem... O Bruno pode te orientar sobre isso, tá? Imagino que o Gesiel também conheça bastante sobre isso. Gesiel, levanta a mão aí. Gesiel, eu estou citando. Gesiel é aquele ali, bonitão ali de camisa preta. Tá bom? O Bruno entende muito disso. Tem tênis para corridas curtas, médias, longas. Tem tênis de 1.000 e pouco, que são os tênis de corridas mais longas. Mas tem excelentes tênis entre 200 e 400 reais para você fazer corridas de tiras menores, de 5 a 10 quilômetros, que é o que eu faço, né? Machuquei o joelho, agora, mês passado, correndo. A outra dica que eu dou, não corra na cidade de Queimados. As calçadas de Queimados são impróprias para o uso humano. Machuquei o joelho e o amigo, o professor de educação física que me orientou, ele disse que eu tenho que parar de correr nas calçadas de Queimados, porque os ressaltos, né, devido à minha idade, né, o joelhinho já não está aguentando tanto. Então, ele orientou, não, corra aqui, Vila Olímpica é um ótimo lugar para correr, porque é uma superfície mais reta, né, tem menos ressaltos e menos riscos. E uma outra coisa muito boa a fazer é caminhar. Lógico que o que você faz correndo meia hora, caminhando você tem que fazer 1h30. Aí tem um monte de mito, tá? Tem gente que caminha meia hora, 20 minutos e acha que fez muito. Converse com profissionais. Gente, você lembra que Paulo falou? É esmurrar o corpo. Então tenha humildade e pergunte. Pergunte para quem conhece de verdade. Busque orientações. E trate da sua saúde. Sabe o que eu tenho feito? Muito isso. E vou começar a melhorar esse mês. Estou esperando o joelho ficar 100%. Ele está quase bom. Esse joelho esquerdo. Da porta do meu trabalho na porta de casa dá 3 quilômetros. Eu vou andando para casa. Jéssica traz o meu tênis, coloca um tênis, um shortinho. Se vê o pastor de shortinho aí por a rua, não é que eu estou ousado, não. Eu estou fazendo meu exercício físico. Tá bom? 3 quilômetros. Aí eu vou melhorar agora. Eu vou 10 voltas aqui na Vila Olímpica, são 2 quilômetros. Eu vou caminhar 3 quilômetros e correr 2 quilômetros. Aí vão ser 5 quilômetros. 3 de corrida, 2 de corrida e 5 de caminhada. Mas eu fiz um outro hábito, construí um outro hábito para a minha vida. Comer bem. Pastor, mas o senhor não comia bem? Irmãos, eu até comia bem. Mas eu tomava refrigerante. Eu botava açúcar no café. E graças a Deus, dia 31 desse ano, vão fazer 2 anos que eu não bebo refrigerante. 2 anos. Você não tem ideia o soco no corpo que é não tomar refrigerante. Para mim. Gente, é um nível de vício que eu tinha com Coca-Cola. Que a gente fala, não sou viciado, eu sou crente, não sou viciado. Meu irmão, não diz isso. Um dia desse, inclusive, o diabo mandou um cliente lá na loja. O camarada entrou com uma garrafa de Coca-Cola, Rafael.
suando, botou na minha frente assim. Falou, amigo, tudo bem? Estou aqui com a minha receita, queria fazer um orçamento. Eu falei, irmãos, eu te dou até um desconto, mas tira essa garrafa da minha mesa. Não é fácil. Construir novos hábitos não é fácil. Você tem que esbofetear o teu corpo. Mas há 2 anos quase, eu não tomo refrigerante. Junho do ano passado, tomei uma outra decisão, que até junho do ano passado eu colocava 1 colher de açúcar em cada copo de café. Tomamos 1 ou 2 copinhos de café por dia, eu todo dia enfiava, tomo chá também, todo dia de noite antes de dormir tomo chá. Então eu enfiava de 3 a 4 colheres de açúcar todo dia na minha barriguinha linda. Isso acabou. Meu cafezinho, agora eu sou um degustador de café. Aqueles memes que tem na internet de bebedor de café, da seita do bebedor de café, estão falando comigo. Inclusive tem um irmão agora que está vendendo um pó arábico aí maravilhoso na igreja, que é o irmão Messias, né, vendendo um cafezinho maravilhoso. Faço propaganda do Messias. Café é incrível, né, Maria? Maria já experimentou. Virei um bebedor de café sem açúcar. Pequenos hábitos, outras coisas também, né, que eu mudei no meu hábito alimentar. Aprendi a tomar café igual o rei, almoçar igual o príncipe e jantar igual o plebeu. Como é que o plebeu come? Pouco, mal, com menos coisa, né? Então você tem que jantar igual um plebeu, comer pouquinho de noite. Aí você pode almoçar igual um príncipe. Você come mais ou menos, diminui um pouquinho mais. E a refeição que você pode ousar um pouquinho mais, comer, né, um pouco mais de carboidrato, é no café da manhã. Mas a gente não faz o contrário, gente. Tem um monte de gente que sai de manhã, só toma um cafezinho, come nada de manhã. Aí no almoço come igual um tanque, e de noite janta igual um elefante. Não é isso que a gente faz? Então mudei o meu hábito alimentar. Mudei meu hábito de movimento corporal, mudei o meu hábito alimentar. Dormir bem é o terceiro hábito que eu mudei. Aí você precisa também mexer em algumas coisas. Esse aqui é mais complexo, porque existem algumas síndromes e algumas doenças que afetam isso daqui. Mas, se você estudar e ler um pouquinho sobre isso, você vai aprender que antes de dormir tem alguns movimentos que você pode fazer para dormir melhor. Sobre luz, sobre alimentos que você come, hora que você come, movimentos que você faz à noite antes de dormir, o jeito que você fala de noite, o que você assiste de noite, ó. Quer ver um hábito da minha vida? Horário, isso aqui, eu só mexo em celular depois das 9. Talvez você já tenha mandado mensagem para mim antes das 9. Só respondo depois das 9. Às vezes não dá para fazer isso. Hoje, por exemplo, eu tive de quebrar isso, porque eu estou sem carro no final de semana, o carro está na oficina, então tive de pedir meu caroneiro abençoado e lindo, pastor Valmir, carona. Então, quebrei isso, né? Mas no meu dia a dia, só pego o telefone para ver às 9 da manhã, depois de 2 horas que eu estou acordado. Fiz um monte de coisa, tomei meu cafezinho, já li, já fiz minhas coisas, já orei. E na hora de dormir também, esse é um pouco mais difícil. Mas eu estou também já conseguindo parar de olhar 11 horas. Minha meta é 10 da noite. Gente, você não tem ideia como isso é saudável. Como isso melhora a tua hora de dormir. Você parar de gerar estímulo na mente antes de dormir, estímulo. Aí, não estou conseguindo dormir. Será que não tem que mudar alguma coisa no teu hábito? Construa o hábito de tomar chá. Você sabia que tem chá que desperta, gente? Não, pastor, não é possível, eu só tomo meu chazinho de hortelã toda noite antes de dormir. Hortelã é energético. É camomila que você tem que beber, é erva doce que você tem que beber. Né? Eu estou tomando uma agora lá, Miguel toma chá comigo toda noite. Eu estou tomando agora, o nosso queridinho é maracujá com camomila. Gente, é incrível esse chá. Maravilhoso. Construção de novos hábitos. Eu já passei aqui, movimento corporal, comer bem e dormir bem. E aí eu termino, irmãos, com o mais difícil de todos, que é baixar níveis de estresse. O homem que não conseguir comer melhor, se movimentar, dormir melhor
e baixar nível de estresse, não vai viver bem. Então, esses 4 hábitos eu incorporei na minha vida. Quais são os hábitos que você vai incorporar na sua? Esse aqui é um resumo da minha história. Quem sabe um dia vira um texto, um artigo, um livro, né? Com a minha jornada, contando como foi a dificuldade de... Eu estou implantando isso ainda. Está evidente aqui para mim, que pelo menos para mim, mudar o hábito de movimento corporal e de comer é bem mais fácil do que mudar o hábito de dormir bem e de baixar nível de estresse. Como é que um pastor baixa nível de estresse? Como é que um comerciante no Brasil de hoje baixa nível de estresse? Difícil, irmãos. Tenho estudado sobre isso, tenho me esmerado, tenho dobrado o meu joelho pedindo a Deus orientação sobre isso. Essa é a minha jornada, é a minha história. E a sua? Que no nome do Senhor Jesus, nós sejamos atletas que vão lutar e, se possível, esbofetear o próprio corpo para alcançar a coroa da vitória. E que a gente possa chegar na nossa velhice com saúde, meus irmãos. Eu, em junho do ano passado, estava com 75 quilos e descobri que o meu peso ideal era 69. Um mês depois eu estava com 68 quilos. E hoje, 1 ano e 2 meses depois, eu estou sempre oscilando entre... E minha vida não é radical não, tá? Eu como pizza com as crianças, uma vez por semana, uma vez por mês, 15 dias. Eu como hambúrguer com as crianças, como batata frita com as crianças. Isso que eu aprendi agora a fazer na airfry, sem a gordura, né? Não é tão gostoso, mas é o que dá. Esbofetei o meu corpo. E graças a Deus, 1 ano e 2 meses depois, continuo lá na balança. Vitória, Jezreel. Não mudo disso, 68, 69. 68, 69. Amém? Isso é uma grande vitória para mim. Qual é a grande vitória que você vai contar aos seus 90 ou 100 anos de idade? Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, amado Pai,